A esta hora os pais ainda não o sabem, mas hoje é o início do fim. 13 anos depois, o caso Rui Pedro vai a julgamento. Afonso Dias, o único arguido, é acusado de rapto qualificado. Só queria dizer que isto é um indício, e para nós é um despertar de uma nova esperança. Este processo demonstra aquilo que a Justiça tem de pior e de melhor. De pior é este tempo de espera, estes anos que seguiram ao desaparecimento do Rui Pedro, a completa negligência num passado mais recente. Temos o lado bom da Justiça. A Justiça que não desiste, a Justiça que está ao serviço dos valores que deve estar, que não baixou os braços e que conduziu este processo a uma acusação e agora a uma pronúncia que são justas. O tribunal entende que o arguido, à altura amigo próximo de Rui Pedro, agiu com sagacidade e astúcia, de forma a engenhar um plano ardiloso para o levar às prostitutas. Aliás, na acusação consta que a última pessoa a ver Rui Pedro foi uma prostituta a quem Afonso pagou para ter relações sexuais com Rui Pedro, na altura com 11 anos. O processo deve chegar a julgamento depois das férias judiciais. Acho que ele vai ser absolvido. Vão cair estes indícios? Completamente. Não tenho dúvidas nenhumas. Não, acho que é assim. É que em sede de julgamento as normas são as mesmas, mas as regras alteram substancialmente. É que aí o arguido não tem, os indícios não são suficientes para a condenação, terá que haver provas absolutas da sua condenação. O crime de rapto é punido até 10 anos de prisão. Rui Pedro desapareceu a 4 de março de 1998. A acusação só foi deduzida em fevereiro deste ano. O debate instrutório realizou-se há menos de 15 dias. Se tudo correr bem, o caso ainda começa a ser julgado este ano. Passaram 13 anos. 13 anos. Eu não estou de acordo com o Dr. Ricardo Sá Fernandes. Isto não tem um lado bom da justiça e um lado mau. Isto só tem o lado mau da justiça e o lado envergonhado da justiça. Então. Tem o lado mau da justiça, que não quis saber disto para nada, e tem o lado envergonhado da justiça, que 13 anos depois vem tentar emendar a mão. Isto é pouca vergonha nacional. O caso de Medi teve governos, exércitos, bombeiros, toda a gente à procura da miúda. Este era português, ninguém quis saber dele. Portanto, isto é uma vergonha. Nós devíamos ter todos vergonha do que está a acontecer. Vergonha porque só 13 anos depois é que acusaram este homem. Vergonha porque durante 13 anos não foram capazes de trabalhar. E se hoje conseguiram, há 13 anos deviam ter conseguido. Vergonha porque até um inspetor da PJ se portou mal com a mãe da Filomena. Vergonha porque deixaram morrer um homem que gastou mais de 50 mil contos nisto. Vergonha porque houve um procurador que até libertou uma pessoa para ir à procura do miúdo e ele desapareceu o dinheiro, desapareceu a pessoa e está aí o procurador. Portanto, isto é uma vergonha. Estás a falar das coisas que nós não sabemos, Hernani. Mas isto tem que ser contado. Isto é uma vergonha. Quando o Rui Pedro desapareceu, ninguém quis saber de nada. E o Afonso Dias, quando o miúdo desapareceu, disse à frente de várias pessoas... Afonso Dias é o arguido. Exatamente. Disse à frente de várias pessoas, se querem recuperar o menino, fechem as fronteiras. Não fizeram nada. E tudo o que fizeram foi mal feito. E é vergonha, mais por outra coisa. Se hoje se sabe muito, ou alguma parte do que aconteceu, é porque as entidades competentes andaram atrás de uma jornalista. Porque ela sim, a Ana Leal, tem que se dizer a verdade. Da TVI. A Ana Leal fez mais por isto do que muitos polícias que tinham essa obrigação. Portanto, isto é uma vergonha. Eu tenho vergonha. António Pinto Pereira, 13 anos depois. Eu não tenho assim uma linguagem, nem posso Posso ter ter um pensamento exatamente uma linguagem tão É vitrina, evidente, mas o mas doutor é uma pessoa concordo, com responsabilidades públicas ou não, mas e, concordo portanto- com o que foi dito. A Ana Leal teve efetivamente um grau de avanço na investigação, como, apesar de tudo, houve nos casos de pedofilia, o caso da Casa Pia rebentou precisamente no Expresso e depois a seguir foi desenvolvido e acompanhado pela TVI e pela SIC, portanto não foi a investigação criminal, foi a comunicação social que esteve à frente dos acontecimentos. Este caso foi outro caso desse tipo. A polícia nada fez, a Polícia Judiciária nada fez, o Ministério Público desligou-se da investigação criminal e da coordenação que devia ter tido no âmbito da ação penal, e 13 anos, quando o Código Penal diz que são 8 meses, em que se deve concluir um inquérito, não é prazo que explique rigorosamente nada. Agora, estamos perante um problema, de facto, de alguma precariedade na prova, porque a prova que existe aqui é a do arguido e a da vítima, quer dizer, não há e as provas circunstanciais, enfim, quem teve algum contacto, ainda que à distância enorme do tempo, que possa vir depor a julgamento. Apesar de tudo, apesar da fragilidade da prova, estamos perante crimes em que, quando há contornos sexuais, violação, pedofilia, etc., a livre convicção do julgador muitas vezes se faz com pouca prova.
porque este tipo de crimes não são filmados. Portanto, temos aqui uma prova, muitas vezes há muita prova e o juiz absolve. Outras vezes há pouca prova, mas é suficiente para formar a convicção do julgador. Portanto, se houve uma acusação e uma pronúncia, é provável que venha a haver, até para resposta em relação, mesmo do ponto de vista público, para cernar até o alarme social para aqui decorre. É justamente isso que eu ia perguntar. Terem constituído arguido o Afonso Dias, não é um bocadinho, quase que parece a resposta a um certo alarme, uma certa inquietação, o Estado português já devia ter... Agora é a minha vez, eu como cidadã sinto um bocadinho que é como darem uma resposta, vamos lá apaziguar. Isto é uma desculpa de mau pagador, e isto é uma vergonha. O Estado português já devia ter tomado conta desta senhora, esta mãe está em sofrimento há 13 anos, apenas porque não lhe sabem dar uma resposta. Não lhe sabem dar uma resposta e não lhe quiseram dar uma resposta. Houve um procurador que pediu autorização para que fosse libertado um preso, que garantia que sabia onde é que estava o Rui Pedro. Resultado, desapareceu o preso, não é? É evidente, não é? Deram ao preso cartões de crédito, deram-lhe um carro, deram-lhe dinheiro, desapareceu o carro, o dinheiro, os cartões de crédito e o preso. E o Rui Pedro continua sem se saber. E isto é uma vergonha. Isto é verdade? Não, não é isto, é verdade. Se fosse mentira eu já estava preso, não é? Porque isto é fácil de prender os jornalistas. Trabalhar é que é difícil. E isto é, desculpa... Júlio, deixa-me isto aconteceu. Apesar de... O avô desta criança, o avô do Rui Pedro, espatifou a fortuna que tinha, que era dele e que ele a tinha ganho. E caiu em todos, enfim, em todos os embustes, em todas as aproximações, dispôs-se a fazer tudo e mais alguma coisa à procura do neto. Vergonha! Ele fez aquilo que o Estado português fez à MEDI. Ele fez aquilo sozinho que o Estado português fez à MEDI. Isto é uma vergonha. António. Eu ia dizer que a ausência tardia de resposta do Estado, apesar de tudo, é compensada pelo facto de haver uma resposta. Há uma resposta positiva da parte da Justiça, muito tardia, mas hoje em dia os processos demoram 10 anos a chegar ao fim. Portanto, nós estamos perante um caso de anormalidade em termos temporais, lamentavelmente. Agora, mesmo a condenação criminal não vai resolver o problema que está em causa, porque não se chega à origem da criança desaparecida, não é? A não ser que exista uma vontade de colaboração, que eu imagino que não vai existir, da parte do arguido em explicar o que aconteceu. Portanto, o problema judicial, houve uma resposta positiva da Justiça, tardia, mas houve, mas que não vai resolver o problema de fundo. É preciso dizer que a Polícia Judiciária tem uma taxa de sucesso em crianças desaparecidas extremamente alta. E depois tem 8 casos, não é? Tem 8 depois casos que tem não isto que é resolve. muito estranho. Esta foi a terceira equipa que este problema teve. Porquê é que as outras duas, a polícia que diga, porquê é que as outras duas deixaram este problema? Porquê é que as outras duas equipas não têm este caso? Mas há uma coisa que eu acho que o público não entenderá e que é difícil para todos nós assimilarmos. Porquê que este homem, o Afonso Dias, à época, tinha que idade? Está há 3 anos, ele agora tem 34. Portanto, já era uma pessoa a quem se pudesse pedir resposta. Porquê é que ele não foi constituído arguido na altura? Porque não houve investigação criminal, por isso simplesmente. Não se fez nada. Foi feita a denúncia do crime e não se fez nada. O processo ficou parado no gabinete. Vamos então ouvir o Paulo Gomes, que é advogado do Afonso Dias, justamente aquele que foi constituído arguido ontem. Olá, Paulo, boa tarde. Olá, boa tarde. O seu cliente está então acusado de rapto qualificado. Quer comentar? É verdade. Sim, é verdade. Quer comentar? Não, quer dizer, o comentário que eu quero fazer é o seguinte, é que, portanto, do nosso ponto de vista, a matéria que existe no inquérito não seria sequer suficiente para que ele fosse acusado, atentas às dúvidas que existem sobre a sua concreta atuação neste caso. O que é certo é que os indícios que nós considerávamos não serem suficientes foram validados pelo Sr. Juiz de Instrução Criminal e, portanto, agora faremos na próxima fase processual, em fase de audiência de julgamento, iremos tentar demonstrar aquilo que nós sempre defendemos, é que realmente a matéria que existe contra o arguido não é, no nosso ponto de vista, suficiente para que o mesmo venha a ser condenado pelo crime pelo qual se encontra agora pronunciado. O seu cliente ficou surpreendido com a notícia de ser constituído arguido ou não? De ser constituído arguido? Sim, de finalmente ter sido acusado. Não, o ser constituído arguido, ele está arguido há algum tempo, não é? Sim. O facto de ter sido acusado para ele foi uma surpresa, foi. Porquê? Porque ele entende que não tem nada a ver com os factos, entende que deu as explicações que deu ao longo do processo e até há pouco tempo
existindo no inquérito os mesmos factos que existem desde há quase poucos dias após o desaparecimento do Rui Pedro, não via ele à partida razões para que se houvesse agora uma alteração da apreciação dos indícios que existiam. Isto é, sumariamente, o que eu quero dizer é que os factos pelo qual o Afonso se encontra acusado são, em resumo, os mesmos que existem no processo, passado pouco tempo depois dos factos. O que quer dizer que a acusação, passado todos estes anos, justificaria se existissem elementos novos no processo, diferentes, e que acrescentassem alguma coisa ao que não existiu nos últimos 10 ou 11 anos. Coisa que, sumariamente, não se verifica, porque os factos são, na sua essência, os mesmos. Muito obrigada, Paulo Gomes, pela sua disponibilidade para falar. Não sei se a Hernani queres fazer algum comentário, mas é verdade, não há nenhum facto novo. Sim, não há. Sabe-se que, ou pelo menos isso faz parte de há muitos anos da acusação, enfim, do processo. Este senhor Afonso já era maior, torna a dizer, 21 anos, sim. É a última pessoa que contacta com o Rui Pedro. Há uma pessoa que à época era prostituta, que diz que o senhor Afonso levou o Rui Pedro para ter relações com essa senhora. O próprio do Rui Pedro parece que não foi capaz, porque ele era miúdo, tinha 11 anos, era epilético, enfim, houve ali um conjunto de complicações que não permitiram isso. E isto é conhecido. São conhecidas outras coisas, designadamente ligações do senhor Afonso com pessoas do estrangeiro e essas coisas todas. De facto, tudo isto está no processo. E, portanto, é que é uma vergonha. Porque é que tantos anos à espera de uma coisa que é mais do mesmo e podia ter sido feita há 11 anos. Qual é a diferença? A diferença é que, provavelmente, há 11 anos, era mais fácil aproximar-nos da verdade do que hoje. Hoje é mesmo mais difícil. Mas ainda assim, estamos a falar de crimes de enorme gravidade. Sim. Tráfico de seres humanos, tráfico de órgãos humanos, tráfico de mulheres e crianças, com ou não o objetivo de exploração sexual, são crimes de enorme gravidade que têm de exigir uma resposta imediata por parte da investigação criminal. Qualquer dia, qualquer hora que passe sem que alguma coisa se faça, é o equivalente a pô-lo num automóvel e circular num espaço sem fronteiras internas, como é aquele que caracteriza atualmente os 27 Estados-membros da União. Quer dizer que não se apanha mais aquela criança. E por essa razão é totalmente censurável o facto de não ter havido uma resposta imediata da parte do Ministério Público e da Polícia que fez a investigação criminal. Agora, hoje em dia, os tribunais e o julgador têm uma sensibilidade diferente do que tinham há 10 anos atrás. E, portanto, mesmo neste contexto que eu referi enfim, da ausência de uma grande quantidade de prova, o princípio da livre convicção do julgador pode formar-se neste contexto, para que haja efetivamente uma resposta em relação àquele comportamento do arguido, porque houve tanto quanto tenho conhecimento público, uma acusação e depois a seguir uma confirmação da acusação através de um despacho de pronúncia, que o leva a tribunal. Portanto, em princípio, a probabilidade de ser condenado é relativamente elevada. Ainda que, por causa da nova sensibilidade que os tribunais têm, ainda que, volto a dizer, isso não resolve o problema de fundo porque não restitui o desaparecido. Agora pense nisto, já agora. Veja que este miúdo desapareceu há 13 anos. A média desapareceu em 2007. O país andou inteiro, de rapor à procura da menina. Inteiro. Bombeiros, proteção civil, toda a gente. Nunca ninguém mobilizou, não ponha a comentar este caso. Não estou a pedir para o seu comentário. Estou a afirmar que, constatando uma coisa com a outra, foi possível mobilizar o país inteiro à procura de uma menina. Esse caso do Algarve, para mim, não tem não foi possível procurar. Não tem comparação. E não é só este. Agora, houve, de facto, um envimento do governo britânico, das autoridades diplomáticas. Sabemos. A verdade é que também existem outros casos, são os tais 8 casos portugueses que nunca foram resolvidos e que, para nós, são uma eterna inquietação, não é? Quero dizer que aqui há tempos, perturbação naquilo há poucos meses, houve um menino que desapareceu e rapidamente, em pouco tempo, a Polícia Judiciária descobriu onde é que ele estava. E torno a dizer, a Polícia Judiciária tem uma alta taxa de sucesso, uma muito grande taxa de sucesso em meninos desaparecidos. Tem cartas para dar à Scotland Yard, porque a taxa de desaparecidos em Inglaterra é vergonhosa. Mas, portanto, neste caso não teve. Mas ainda há pouco tempo, há meses, houve um menino que desapareceu, a PJ rapidamente o encontrou. E ontem, ou ontem há dias, alguém tirou os outros filhos ao pai dessa criança. Coisa que nós explicámos há muito tempo aqui nesta casa. E aqui a Justiça estava em conseguir encontrar a criança, não era propriamente uma decisão para emoldurar e pôr no quadro lá de casa. Vamos com certeza continuar a seguir o caso. Agradeço a ambos, Hernani Carvalho e António Pinto Pereira, e nós voltamos amanhã, às 10. Boa tarde e até lá.